Eu queria agradecer muito eu vou falar aos amigos, antes de falar a apresentação, mas aos amigos, Sofia Paz, João Cardoso Pereira, por terem aceito esse convite para discutir esse tema tão atual e tão relevante, que é cartel em mercados de trabalho, né? O Brasil, ele já tem um caso de cartel em mercados de trabalho. O caso, ele diz respeito ao setor de recursos humanos, de empresas de healthcare, né, de cuidados com a saúde, né? Então, é um processo que teve início com um acordo de leniência. No desenrolar do caso, foram celebrados alguns acordos, TCCs, como nós chamamos aqui, termo de cessação de conduta, ou no inglês, os settlements, e o processo já teve apresentação de defesas, e o processo está em curso. Em torno desse processo, no Brasil, tem diversas discussões, né? Como, por exemplo, será que o CAD seria competente para analisar questões em mercados de trabalho? Digo isso por quê? Porque no Brasil nós temos uma justiça especializada em direito do trabalho. Será que, ao se ocupar de temáticas do trabalhador, o CAD não estaria extrapolando a sua área de atuação, que é a concorrência, com o foco no bem-estar do consumidor? Então, são diversos temas que estão por trás dessa discussão, o caso aqui no Brasil também, além da discussão se teve cartel, se não teve cartel, mas isso fica para os advogados, né, que estão defendendo os seus clientes no caso. E por que falar de Portugal? Por que trazer aqui a professora Sofia Paz e o doutor João Cardoso Pereira? Porque Portugal tem um protagonismo nessa área. O Brasil, quando inicia o processo, ele justifica muito, né, a abertura do processo com base, sobretudo, na doutrina norte-americana e com guidelines norte-americanos. Porque no Brasil nós não tínhamos e ainda não temos. Diferente de Portugal. Portugal tem guidelines. A autoridade portuguesa fez um trabalho bem interessante de advocacia da concorrência para tratar dessa temática. E tem também um caso, eu entendo que seja o primeiro caso da União Europeia de condenação de cartel em mercado de trabalho e, quiçá, um do mundo também, porque a maioria dos casos nos Estados Unidos, e a professora Sofia Paz vai dar esse panorama geral para nós, eles, muitos casos, não foram aceitos pelo DOJ, desculpa, pelo judiciário, para dar continuidade como um processo antitruste, um processo de direito da concorrência. Faço essa introdução para que a professora Sofia Paz e o Dr. João Cardoso possam contribuir para o nosso conhecimento nessa matéria. E nada melhor do que esses especialistas. A professora Sofia Paz, ela é professora da Faculdade de Direito, coordenadora do doutorado em Direito na Universidade Católica Portuguesa no Porto, tem licenciatura em Direito pela Escola de Direito do Porto, da Universidade Católica Portuguesa, é mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na vertente da integração europeia, doutora em Direito pela Escola de Direito do Porto, da Católica Portuguesa, na vertente Ciências Jurídicas Comunitárias. Ela é membro da escola, Academic Society for Competition Law, organizou a conferência da escola no Porto no ano passado, foi um sucesso, parabéns, Sofia. É consultora não governamental da ICN, International Competition Network, diretora editorial da publicação Marketing Competition Law Review e premiada em 2018 pela Concurrence como melhor artigo acadêmico no Antitrust Written Awards. João Cardoso Pereira é economista sênior da Autoridade da Concorrência de Portugal. Eu digo isso, João, de Portugal, porque a Autoridade da Concorrência parece que né? E no Brasil a gente tem o CAD, mas eu gosto muito do nome que é dado em Portugal. É a Autoridade da Concorrência, eu acho fantástico. E hoje ele se ocupa mais do Restrictive Practice Department and Digital Task Force. Ele integrou a Comissão Europeia, o DG Comp, né, o Diretório-Geral de Concorrência, onde atuou como case handler, sendo responsável por diversos casos. Tem pós-graduação em European Economic Studies, com especialização em European Law and Economic Analysis. É graduado em Economia e Administração de Negócios pela Católica Lisbon School of Business and Economics.
Como todos podem perceber, nós estamos aqui diante de grandes especialistas, grandes profissionais e conhecedores do tema. Então, sem delongas, porque eu já falei muito, passo a palavra à professora Sofia Oliveira Paz para que inicie a sua apresentação. Muito obrigada pelas palavras tão amáveis, professor Vicente Pagnoli, e eu queria começar por cumprimentar todos os presentes e também quem nos está a ouvir, e agradecer ao professor Vicente Pagnoli e à organização o convite para participar neste evento e ter a oportunidade de discutir um tema tão interessante como os acordos de não contratação ou no poach agreements. Nós já tínhamos conversado um bocadinho sobre a divisão, no fundo, desta apresentação, e eu iria fazer, no fundo, uma breve análise, uma análise um bocadinho sumária, do tratamento que é dado aos acordos de não contratação no contexto norte-americano, no contexto europeu e à luz da recente legislação canadiana. Uh, Só uma breve contextualização do problema. O professor Vicente Bagnoli já há bocadinho chamou a atenção que a questão de saber se o direito da concorrência também deve intervir nos mercados de trabalho, nos mercados laborais, é uma discussão, não é, que está a ser desenvolvida no Brasil. Essa discussão também é bem conhecida no contexto nacional e mesmo no contexto europeu, portanto, e é uma discussão que não está totalmente fechada. Portanto, o primeiro problema, ou o primeiro passo a dar, é perceber o que é que são acordos de não contratação e porque é que têm sido objeto de uma atenção crescente por parte dos Estados Unidos, por parte da Europa, por parte mesmo do ordenamento jurídico canadiano. Portanto, um acordo de não contratação, de forma muito simples, é um acordo entre empregadores em que estes se comprometem a não contratar os trabalhadores uns dos outros. Este acordo, no fundo, faz parte até de uma família de acordos entre empregadores mais amplo, que podem ter por objetivo ou efeito restringir a concorrência. Portanto, por exemplo, os acordos que fixam os salários, as remunerações, etc., também são acordos restritivos da concorrência. E podem ser acordos horizontais entre concorrentes e podem mesmo ser acordos verticais. Os mais graves serão, certamente, os acordos horizontais de não contratação, que são equiparados muitas vezes a verdadeiros acordos de partilha de mercado. Se o mercado funcionar corretamente, os empregadores vão competir pelos trabalhadores, oferecendo salários mais elevados, condições de trabalho mais favoráveis, por exemplo, locais de trabalho mais seguros, ou mesmo outras vantagens, por exemplo, turnos mais flexíveis, etc. O problema é que muitas vezes esta concorrência é afastada exatamente pela inserção de cláusulas de não contratação celebradas entre os empregadores. Partindo do princípio, no fundo, que a concorrência no mercado laboral vai conduzir aos resultados e aceitando que também no mercado laboral devemos aplicar o direito da concorrência, portanto, partindo desta premissa, vamos ver qual é o tratamento que tem sido dado aos acordos de não contratação no contexto norte-americano, no contexto europeu e no contexto canadiano. Quanto à experiência norte-americana, podemos dizer, assim de forma muito simples, que o interesse pelos acordos de não contratação remonta a 2010, quando o Department of Justice processou a Apple, a Google e várias outras grandes empresas tecnológicas do Silicon Valley por terem acordado em não contratar engenheiros de software umas das outras. Alguns anos mais tarde, em 2016, o Department of Justice e a Federal Trade Commission vão mesmo adotar um documento de orientação para os recursos humanos que ficou conhecido como Antitrust Guidance for Human Resources Professionals. E o objetivo deste documento era alertar os recursos humanos e os profissionais responsáveis pela contratação de trabalhadores para a necessidade de respeitarem as normas antitrust. Não deviam celebrar, no fundo, acordos de não contratação, porque seriam considerados acordos restritivos da concorrência, verdadeiros acordos de partilha de mercado e podiam mesmo ser punidos criminalmente. A primeira nota é que, portanto, esta questão, desde 2010, tem suscitado interesse por parte das autoridades norte-americanas, mas nem todos os acordos de não contratação são automaticamente ilegais. Portanto, nem todos são proibidos per se. De facto, o próprio Antitrust Guidance
diz que alguns destes acordos de não contratação podem ser justificados à luz da teoria das restrições acessórias. Portanto, esta teoria foi desenvolvida no mercado de produtos, mas aplica-se igualmente no mercado laboral. E, portanto, a teoria de restrições acessórias diz que, no caso em que nós temos uma restrição que é necessária, adequada, proporcional à realização de um acordo legítimo, portanto, temos um acordo principal que é considerado um acordo legítimo e, acessoriamente, temos uma restrição a esse acordo. Essa restrição, se for, no fundo, adequada, se for razoável, se for proporcional a esse acordo, poderá ser permitida. Portanto, a primeira nota, nem todos os acordos de não contratação são automaticamente proibidos, portanto, é verdade que os acordos de não contratação podem ser considerados acordos restritivos da concorrência, podem ser considerados acordos restritivos da concorrência graves, como são os acordos de partilha de mercado, mas há aqui uma janela, não é, de justificação que é tida em consideração quer pelas próprias orientações de 2016, não é, o Antitrust Guidance, quer pelo próprio Tribunal, vamos referir em um acórdão do Tribunal do Sétimo Circuito de 2023, em que também faz referência a essa teoria das restrições acessórias. Em todo o caso, a verdade é que temos vários exemplos em que o Department of Justice considerou que estava perante acordos de não contratação que eram verdadeiros acordos horizontais, restritivos da concorrência e que, portanto, deviam ser proibidos per se. Eu vou só referir alguns exemplos, por exemplo, no caso United States contra Adobe System, United States contra Lucas, o Department of Justice alegou que as empresas tecnológicas, Adobe, Apple, Google, Intel, Pixar e outras, acordaram em não contratar os trabalhadores de umas das outras e, portanto, com esse acordo, eliminaram a concorrência, impedindo os trabalhadores de aceder a empregos melhores, com melhores condições remuneratórias, melhores condições de trabalho, etc. E esclareceu, no fundo, que o direito antitrust não trata os mercados de trabalho de forma diferente dos outros mercados. Portanto, no contexto norte-americano, esta ideia que os mercados de trabalho não escapam à aplicação das regras da concorrência. No contexto nacional, também a nossa autoridade da concorrência, no documento que adotou, também diz isso claramente. Não é? Portanto, o direito da concorrência aplica-se também aos mercados laborais. Além destes casos referentes a acordos horizontais, as cláusulas de não contratação no plano norte-americano também foram aplicados a acordos verticais, dando origem a várias ações coletivas, especialmente ações intentadas contra acordos de franquia no setor da fast food. E estou a referir-me, por exemplo, ao caso McDonald's, Pizza Hut, Jimmy John's, etc. Portanto, são acordos uniformes de não contratação entre os franqueadores e os franqueados, em que, de facto, estes acordos foram analisados pelas autoridades norte-americanas e mesmo pelos tribunais e que foram considerados geralmente, não todos, mas foram considerados geralmente acordos restritivos da concorrência. Como nós sabemos, um acordo de franquia, o franchising, é geralmente um acordo em que uma empresa, o franqueador, licencia propriedade intelectual, fornece muitas vezes produtos e serviços aos franqueados e depois estes fornecem um serviço comum aos clientes. E um dos problemas, ou um dos casos em que foi discutido, de facto, foram discutidas cláusulas de não contratação, foram os acordos de franquia relacionados com a McDonald's. Este caso foi um caso muito discutido e em 25 de agosto de 2023, o juiz Easterbrook, do Sétimo Circuito, considerou que, de facto, estas cláusulas de não contratação em acordos de franquia violavam a Section 1 do Sherman Act. Eram, portanto, restrições ilegais per se. Portanto, considerou ainda que estas cláusulas não eram justificadas pela doutrina das restrições acessórias, no fundo, aquilo que eu referi há bocadinho, não é? Esse escape que às vezes poderia ser invocado, e que seria sensato, diz o Tribunal, que as empresas com cláusulas de não contratação nos contratos comerciais, nomeadamente um acordo de fornecimento, por exemplo, entre concorrentes, avaliassem as potenciais implicações antitrust destas cláusulas.
Portanto, temos, de facto, ações coletivas e já temos uma decisão de 25 de agosto de 2023. Portanto, além desta análise e desta reflexão no contexto da aplicação da legislação da concorrência, além da responsabilidade civil, a verdade é que desde 2021 que o Department of Justice deslocou as suas preocupações também para um plano criminal. E, pela primeira vez, em 5 de janeiro de 2021, no fundo, deduziu uma acusação contra a empresa Surgical Care Affiliates e outras duas empresas que operavam no setor de saúde. E, portanto, o Department of Justice passou a tentar ações e a tentar responsabilizar criminalmente, no fundo, os responsáveis por estes acordos de contratação. Curiosamente, portanto, esta primeira ação foi intentada em 2021. Em 2023 já temos algumas decisões e, curiosamente, esta prática do Department of Justice não tem tido muito sucesso. Curiosamente, portanto, em abril de 2023, temos o caso United States contra Patel, em que foi afastada a acusação criminal contra 6 executivos que tinham participado num acordo de não contratação de engenheiros. E, de facto, portanto, esta acusação criminal, este pedido de responsabilidade criminal foi afastado, tal como foi afastado noutros casos de julgamentos que envolviam júri e, portanto, em que as acusações pedidas pelo Department of Justice também não teve sucesso. Isto para dizer o seguinte, portanto, no contexto norte-americano, apesar da administração Biden considerar que a proteção da concorrência nos mercados laborais é uma prioridade, portanto, isto é afirmado pela administração Biden, e apesar de claramente termos os acordos de não contratação serem considerados pelas autoridades norte-americanas como acordos restritivos da concorrência, que podem dar origem à responsabilidade civil e mesmo à responsabilidade penal, a verdade é que ainda não encontramos, pelo menos eu não tenho conhecimento, de nenhum acórdão a condenar criminalmente os participantes neste tipo de acordos. Portanto, parece que ainda há alguma resistência, ou pelo menos neste momento a responsabilidade criminal ainda não foi aplicado, que eu tenho conhecimento, não é? Por nenhum tribunal norte-americano. Portanto, as questões estão a ser discutidas, mas pelo menos nesta fase, em 2023, não tenho conhecimento de nenhuma decisão a responsabilizar criminalmente os participantes num acordo de não contratação. Pelo contrário, a decisão que eu referi diz exatamente que não há responsabilidade criminal. Portanto, este era o primeiro enquadramento, analisar a questão à luz do direito norte-americano e das especificidades do ordenamento jurídico norte-americano. Passando agora para o plano europeu. Aqui no plano europeu podemos distinguir, no fundo, dois subplanos, se quisermos. Temos a questão a ser tratada pelo ordenamento jurídico da União Europeia, portanto, o direito europeu da concorrência, e depois a questão a ser analisada pelos vários Estados-membros à luz das respectivas legislações nacionais. Portanto, a nível da União Europeia também não conheço nenhum caso, o Dr. João até pode ajudar neste contexto, mas não conheço nenhum caso de condenação por parte do Tribunal Geral ou por parte do Tribunal de Justiça, não é? Ou pelo menos alguma análise, alguma reflexão feita pelo Tribunal Geral ou pelo Tribunal de Justiça em relação a acordos de não contratação. Portanto, os acordos de não contratação, no contexto do direito europeu da concorrência, podem ser enquadrados na proibição de acordos restritivos da concorrência. Nós temos no direito europeu da concorrência uma norma, que é o artigo 101, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que proíbe acordos restritivos da concorrência. E nesse plano, essa norma, é importante chamar à colação essa norma, porque há uma reflexão que depois tem continuidade nos contextos nacionais. À luz dessa norma, são proibidos acordos que restringem a concorrência, quer acordos que restringam a concorrência pelo seu objetivo, quer acordos que restringam a concorrência pelos seus efeitos. Portanto, o próprio direito europeu da concorrência, no artigo 101, número 1, proíbe restrições da concorrência por objetivo e por efeitos. Portanto, a restrição da concorrência por objetivo, no fundo, refere-se a certo tipo de acordos entre empresas, por exemplo, o acordo de fixação de preços, o acordo de partilha de mercados, que são considerados, pela sua própria natureza, prejudiciais ao bom funcionamento do mercado.
Portanto, nesses casos, muitas vezes não é necessário analisar os efeitos reais ou potenciais do acordo ou do comportamento no mercado, basta provar o objetivo anticoncorrencial. Só que um parênteses, claro que para provar o objetivo anticoncorrencial é preciso ter em conta vários elementos que venham indicados na própria jurisprudência e nas orientações da Comissão Europeia. Nomeadamente, as últimas orientações horizontais voltam a reforçar estes elementos. É preciso olhar para o conteúdo do acordo, é preciso olhar para os objetivos que ele visa restringir, é preciso olhar para o contexto económico e jurídico em que se insere o acordo. Portanto, é preciso ver a natureza dos bens ou serviços afetados, as condições reais de funcionamento, a estrutura do mercado ou dos mercados em causa. Portanto, é preciso ter em conta estes elementos para provar que há um objetivo anticoncorrencial. E mesmo a intenção das partes, portanto, não é um elemento necessário, mas pode ser tido em conta na prova desse objetivo anticoncorrencial. Se não for possível provar a restrição da concorrência por objetivo, então temos de provar os efeitos restritivos da concorrência. E então é preciso aí, de facto, um impacto negativo, sensível, em certos parâmetros da concorrência, no preço, na produção, na qualidade, na variedade, na inovação. E, portanto, se não conseguirmos provar o objetivo anticoncorrencial, então temos de passar à prova dos efeitos anticoncorrenciais. Por que é importante, no fundo, chamar aqui a atenção para esta distinção que está prevista no artigo 101 do Tratado, que é desenvolvida pelas autoridades da concorrência europeias e pelas nacionais? Porque a maior parte das autoridades da concorrência tem considerado os acordos de não contratação como restrições da concorrência por objetivo. Portanto, consideram que são restrições graves da concorrência, são restrições da concorrência por objetivo e, portanto, depois não é preciso fazer a prova dos efeitos restritivos da concorrência. E nós vemos vários exemplos disto em vários casos das autoridades nacionais da concorrência. Portanto, temos vários exemplos de casos de não contratação decididos pelas autoridades nacionais da concorrência dos Estados-membros da União Europeia, em que é feita essa análise, em que os acordos de não contratação, de facto, são considerados acordos restritivos da concorrência por objetivo. Eu vou só referir alguns exemplos. Por exemplo, na Holanda, em 2015, 15 hospitais acordaram não contratar trabalhadores especializados, nomeadamente anestesistas. Portanto, os anestesistas só podiam trabalhar num hospital concorrente passados 12 meses, depois de deixarem de trabalhar, não é? Portanto, havia ali um hiato longo. O acordo foi considerado um acordo restritivo, um acordo de não contratação restritivo da concorrência. Em Espanha, também, em 2010, 8 empresas transitárias de mercadorias foram acusadas de acordarem em não contratarem os trabalhadores de concorrentes, violando assim as regras da concorrência. Em Espanha, também, agora recentemente, a Autoridade Catalã da Concorrência está a investigar acordos de não contratação entre membros da Associação de Escolas Privadas Independentes. Na Croácia, em 2015, a Autoridade da Concorrência também investigou alegações de abuso de posição dominante e em que estavam em causa também cláusulas de não contratação. Depois a própria empresa acabou por assumir o compromisso de eliminar essa cláusula. Na Lituânia, é um caso interessante porque a Autoridade da Concorrência também condenou a Associação Lituana de Agências Imobiliárias e os seus membros por terem incluído no Código de Ética uma disposição no sentido de não contratarem trabalhadores de outras agências, e também há um caso recente que é discutido na Lituânia, até em outro contexto que já vamos falar daqui a bocadinho, em que o acordo de não contratação também foi considerado uma restrição da concorrência por objetivo, mas depois o Tribunal de Primeira Instância parece ter um entendimento diferente. Eu ainda não tive oportunidade, no fundo, de ler a decisão do Tribunal de Primeira Instância, apenas li umas referências cruzadas, mas achei interessante. Portanto, não é consensual esta visão de que os acordos de não contratação são sempre restrições da concorrência por objetivo. Em França, a Autoridade da Concorrência também condenou as empresas Ford, Target e outras por acordos de não contratação.
E até aqui no contexto francês, até há uma discussão interessante que também desenvolvemos às vezes no contexto português, e que é uma discussão que até tenho com os meus alunos. Em França, o Supremo Tribunal francês, em relação a esta questão de acordos de não contratação, muitas vezes tem invocado o Código de Trabalho francês e o Código Civil para proibir este tipo de acordos. E nós, em Portugal, também temos os acordos de não contratação, só aqui um à parte, também são nulos nos termos do Código de Trabalho. Portanto, um acordo de não contratação é nulo nos termos do artigo 38 do Código de Trabalho. E uma das discussões que eu às vezes tenho até em contexto de aula é de saber para que é que vamos invocar as normas da concorrência se, no fundo, nós já temos no domínio laboral uma disposição específica que resolve a situação. E, no fundo, a reflexão que tem sido feita e as conclusões a que chegamos é que a legislação da concorrência, a aplicação das regras da concorrência, acabam por, no fundo, trazer à colação sanções muito mais dissuasoras, muito mais gravosas do que a aplicação apenas da legislação laboral, não é? Se for considerado, não é? Se nós estivermos a aplicar, considerarmos que aquele acordo de não contratação é uma restrição grave da concorrência, podem ser depois aplicadas coimas que podem ir até 10% do volume de negócios, não é? É claro que depois tudo depende do contexto e do caso, mas em termos abstratos existe essa possibilidade. Portanto, é uma solução que pode ter um efeito dissuasório importante. Portanto, não é irrelevante chamar à colação e aplicar também neste tipo de acordos as regras da concorrência, mesmo existindo já uma solução específica no direito laboral ou mesmo no direito civil. A última nota no contexto europeu que eu queria deixar é que o setor do desporto também tem sido alvo de várias investigações relativas a acordos de não contratação. Um dos casos mais conhecidos, que o professor Vicente já referiu e que o Dr. João Cardoso vai analisar, é o caso da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, em que a Liga, não é, e os clubes, os 31 clubes, foram condenados a uma indemnização bastante significativa, de cerca de 11 milhões, se eu não estou em erro, portanto, depois este caso vai ser analisado depois daqui a bocadinho com bastante detalhe. Mas é curioso, porque não é só no contexto português que a questão surgiu. Também na Polónia e também na Lituânia, tivemos casos de acordos de não contratação no setor desportivo, não é? Portanto, a época de 2019, 2020 e com o Covid, não é? Foram adotadas várias medidas, nomeadamente foi suspenso o pagamento de indenização aos jogadores e foram adotadas também cláusulas de não contratação. No contexto, no ordenamento jurídico, no contexto da Autoridade da Concorrência lituana, estas cláusulas foram consideradas restritivas da concorrência, houve um recurso para o Tribunal de Primeira Instância e, de facto, o Tribunal pôs em causa esta qualificação como uma restrição da concorrência por objetivo. É até interessante, é o que eu digo, não tenho a informação completa, mas depois até era interessante ver, no fundo, quais foram os argumentos invocados e a reflexão aí desenvolvida. Portanto, em suma, no contexto europeu, eu não tenho conhecimento, até este momento, de qualquer tipo de decisão a nível dos tribunais europeus, Tribunal Geral ou Tribunal de Justiça, em relação a acordos de não contratação, mas a questão tem sido analisada pelas autoridades nacionais da concorrência e a tendência é para considerar este tipo de acordos como acordos restritivos da concorrência graves, semelhantes aos acordos de partilha de mercado, um verdadeiro acordo de partilha de mercado, e que configuram restrições da concorrência por objetivo, ainda que pontualmente algumas autoridades ponham em causa esta qualificação. A última nota que eu queria aqui deixar tem a ver com a solução que entrou em vigor há poucos meses, em junho de 2023, que foi uma alteração à lei da concorrência canadiana, que introduziu uma nova secção 45. E é interessante porque esta alteração legislativa, portanto, esta disposição legislativa da lei de concorrência do Canadá, vem criminalizar acordos ou disposições entre empregadores que visam fixar, manter, diminuir, controlar salários e acordos de não contratação. Portanto, acordos de não contratação de trabalhadores da outra parte passam a ser objeto de responsabilidade criminal. E as sanções penais são pesadas. As sanções penais podem ir até 14 anos de prisão. Portanto, de facto, são sanções penais muito, muito pesadas.
A nova infração, portanto, que está fixada nesta lei, aplica-se a partir de 23 de junho de 2023, portanto, a novos acordos de contratação, e aplica-se a acordos anteriores que reafirmem ou apliquem estes acordos pré-existentes. Portanto, é preciso, de facto, algum cuidado. As entidades patronais são encorajadas a atualizar os seus registros e a atuarem em conformidade com a nova legislação. Só duas ou três notas sobre esta legislação, que são notas que me parecem interessantes e que podem promover também uma reflexão sobre esta figura. Em primeiro lugar, quanto ao conceito de empregador, portanto, o gabinete, o Bureau, adotou orientações e veio dizer que no conceito de empregadores estão ainda incluídos diretores, funcionários, agentes, empregados de uma empresa, incluindo profissionais de recursos humanos. Portanto, os profissionais de recursos humanos cabem no conceito de empregadores que não devem celebrar este tipo de acordos de não contratação e que podem ser responsabilizados. Portanto, é um conceito, de facto, amplo, que é preciso, portanto, analisar e perceber bem este tipo de orientações. Além disso, as orientações falam na necessidade da relação, a relação que deve existir entre o empregador e o empregado deve ser, no fundo, uma relação coberta por um contrato de trabalho, escaparão, no fundo, as relações com trabalhadores independentes. E, além disso, as orientações também dizem que os acordos unidirecionais, portanto, apenas uma das partes acorda em não contratar os trabalhadores da outra, também escapam ao regime, à secção 45. Portanto, é preciso acordos recíprocos de não contratação para se aplicar esta solução. Finalmente, as orientações também dão uma última indicação que também é relevante, que é dizer que nem todos os acordos de não contratação são proibidos e que esses acordos poderão ser justificados à luz da teoria das restrições acessórias. Portanto, diz que a teoria das restrições acessórias está disponível quando as partes demonstrem que o acordo, que de outra forma seria ilegal, no fundo está diretamente relacionado, é razoavelmente necessário para alcançar o objetivo do acordo principal. Portanto, há aqui, no fundo, também uma solução que está de acordo com no fundo, a solução norte-americana, não é? Também aí alguma possibilidade de isenção destes acordos à luz da teoria das restrições acessórias e também está de acordo com o contexto europeu. No contexto europeu, a proibição do artigo 101, número 1 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia pode ser considerada inaplicada, pode ser afastada a aplicação dessa proibição se verificarem os requisitos do artigo 101, número 3. E as legislações nacionais também seguem essa solução. Portanto, concluindo, e peço desculpa por ter sido um bocadinho longa, concluindo, portanto, os acordos de não contratação são considerados acordos restritivos da concorrência, nos vários ordenamentos jurídicos aqui trazidos à colação, no contexto norte-americano, no contexto europeu, no plano nacional de vários Estados-membros da União Europeia e também no contexto do ordenamento jurídico canadiano. Na Europa, a responsabilidade penal, apesar de algumas legislações nacionais consagrarem responsabilidade penal por violação do direito à concorrência, por exemplo, a Irlanda, não é? E mesmo outros Estados têm legislação nacional nesse sentido, até para infrações muito específicas, a Polónia, a Itália, etc. Não conheço nenhum caso a nível europeu de responsabilidade criminal. Vamos ver, não é? Como é que isto vai evoluir. No contexto canadiano foi adotado muito recentemente, há poucos meses, legislação para responsabilizar criminalmente este tipo de práticas. Muito obrigada pela atenção e estou disponível para esclarecer as dúvidas que tenham. Muito obrigado, Sofia. Com tanta clareza, você conseguiu colocar esse panorama geral do cartel mercados de trabalhos a nível mundial. Foi muito rico e, olha, aprendi bastante aí com as suas explicações e as relações que você fez também. E esse exemplo da autoridade canadense, a mudança na lei do Canadá, 14 anos de reclusão. São coisas muito pesadas. Claro que também pode ser como nos Estados Unidos, não é? Estar previsto e depois os tribunais não aplicarem, não é? Quer dizer, para já. Mas pronto, mas já tem ali uma função sempre de prevenção, dissuasão, Sim. etc. Não é? Que é sempre importante, sem dúvida. Muito bem. E você mostrou que na Europa, apesar das autoridades, ainda não temos um caso tão forte como temos em Portugal, né?
da Autoridade Portuguesa de Concorrência. Então, nada melhor do que ouvirmos agora o João Cardoso Pereira para falar especificamente desse caso do exemplo português. Muito obrigado, Vicente. Muito obrigado também à IBCI pelo convite. Queria cumprimentar também todos os presentes. Efetivamente, enfim, fazendo só um disclaimer inicial, aqui algumas opiniões que vão ser emitidas são feitas a título pessoal. E queria então tentar aqui, de alguma forma, ir de encontro aqui a algumas das questões suscitadas pela professora Sofia Oliveira Paes, que efetivamente estão muito presentes e que, enfim, houve um debate aqui interno também muito intenso relativamente a algumas destas questões que foram suscitadas. Mas, se calhar, antes de entrar, enfim, nestas questões do objetivo ou do objeto, questões como restrições acessórias, enfim, há também questões de mercado relevantes já agora, também tentarei falar um pouco. Talvez só dar um pouco do contexto que levou a autoridade, por volta de 2019, a definir como prioridade esta e a criar uma estratégia de combate a este tipo de acordos anticoncorrenciais nos mercados laborais. E tudo resulta, digamos, no fundo, de alguns estudos empíricos que têm apontado, digamos assim, para uma tendência de diminuição da proporção do rendimento do fator de trabalho no rendimento total do país. Portanto, existem vários economistas que têm analisado esta questão e mostram que há uma degradação relativa dos montantes salariais face a outros tipos de rendimentos na economia. Fala-se também do aumento do grau de concentração em alguns mercados, enfim, todos conhecemos os mercados digitais, que têm um conjunto de especificidades, nomeadamente efeitos de rede, diretos e indiretos, economias de escala, de gama, questão dos ecossistemas, enfim, tudo isto levou a uma maior concentração dos mercados e tem tirado, de alguma forma, as autoridades da concorrência um pouco das suas zonas de conforto e, portanto, há aqui enormes desafios para aplicar as regras da concorrência nestes mercados. Mas, em suma, aquilo que se constata nesta literatura, e, enfim, há vários economistas envolvidos neste tipo de investigação, é que, efetivamente, o poder negocial dos empregadores tem aumentado de alguma forma face aos trabalhadores. E, portanto, este é um bocadinho, digamos, o cenário global, geral, digamos, que se resulta deste tipo de literatura. Há também especificidades do mercado de trabalho, já agora. Existem relatórios, por exemplo, da OCDE, que analisam as especificidades do mercado de trabalho. Os mercados de trabalho tendem a ser suscetíveis de poder de mercado do lado dos empregadores, porque enfim, existe um âmbito geográfico mais restrito, do lado da oferta, portanto, do lado dos trabalhadores que oferecem o input de trabalho, existem aqui algumas barreiras à mobilidade e, portanto, enfim, o âmbito geográfico é muito mais restrito do que, por exemplo, no mercado do produto ou de serviço. Existem aqui algumas dificuldades, às vezes, do matching, enfim, do alinhamento entre a procura e a oferta. Do lado da oferta, os trabalhadores procuram, enfim, empresas enfim, procuram determinado tipo de características, desde valores, montantes salariais, condições de flexibilidade laboral, etc. E do lado da procura, as empresas também procuram um conjunto muito complexo de características no trabalhador e às vezes é muito difícil fazer este matching. Isto também gera, digamos, aqui algumas dificuldades no ajustamento deste tipo de mercados. Existem também assimetrias de informação, custos de pesquisa do lado do trabalhador, que por vezes não desconhece oportunidades laborais, enfim, existe aqui um conjunto muito alargado de barreiras que levam os mercados de trabalho efetivamente a serem relativamente propensos à concentração do lado da procura e, portanto, há alguns destes problemas que estamos aqui, no fundo, a discutir. Aquilo que inspirou também a autoridade, já foi aqui um pouco falado, foi a prática do FTC e do DOJ. Portanto, já falámos aqui do Silicon Valley, enfim, um acordo no poach que foi enfim, foi aqui digamos, a intervenção pioneira nesta matéria. Houve também a tal iniciativa de advocacy dos guidelines ou da guidance da conjunta da FTC e do DOJ, enfim, que até impõe as tais sanções criminais. Mesmo na ação mais preventiva, através do controle de concentrações, houve aqui umas iniciativas recentes também do DOJ, através na operação de concentração da Penguin com a Simon Schuster. Portanto, há aqui enfim, há aqui uma intervenção musculada ao nível dos Estados Unidos, ainda antes desta administração Biden, mas claro que agora com a administração Biden há digamos, um reforço ainda maior na prioritização destas matérias. Mas isto, de alguma forma, também foi inspirador e levou a autoridade aqui
foi uma espécie de uma wake-up call que levou a autoridade a desenvolver esta estratégia, no sentido em que quer os trabalhadores, e já agora quer os consumidores, e falarei um bocadinho à frente também sobre isto, não devem ser privados, digamos, dos benefícios que o mercado de trabalho aberto e concorrencial lhes pode oferecer. E da perspectiva de uma autoridade da concorrência, há aqui um ângulo bastante claro de intervenção, que é através da proibição deste tipo de acordos clássicos, digamos, do lado da procura entre empregadores, seja acordos de no-poach, seja acordos de fixação dos salários ou de outras formas de remuneração dos trabalhadores. Por isso, isto entra dentro daquilo que são os acordos clássicos de coordenação e que, portanto, tem um enquadramento dentro da lei da concorrência, sem prejuízo de poder também haver, como foi explicitado anteriormente, também um enquadramento dentro da lei laboral. Mas, enfim, nós, dentro da lei da concorrência existe aqui um conjunto de sanções que permitem efetivamente impor aqui um efeito dissuasor forte às empresas e, portanto, há aqui um papel para as autoridades da concorrência e queria sinalizar isto, porque, sinceramente, acredito mesmo nisto. E, portanto, só dar-vos então nota que a nível da União Europeia, efetivamente não há nenhum precedente ainda do Tribunal Geral e do Tribunal da União Europeia. Eu creio que há algum conjunto de razões. Por exemplo, a Comissão Europeia não tem estado ainda ativa nesta matéria e há uma razão para isso. Dentro do enquadramento que nós temos a nível europeu, a Comissão Europeia só está bem posicionada, é esse o termo, para intervir, para investigar quando a prática cobre mais do que 2 ou 3 Estados-membros. Ora, muitos destes mercados laborais são nacionais ou mesmo locais. E, portanto, esta é uma matéria que acaba por cair muito na alçada e na responsabilidade das autoridades nacionais da concorrência. E aí devo dizer que ainda nota alguma timidez na intervenção e dessa perspectiva acho que a autoridade portuguesa, apesar de tudo, assumiu aqui uma posição de destaque e é mencionada um bocadinho como o exemplo a nível europeu, porque desenvolveu aqui um conjunto de iniciativas, quer ao nível do advocacy, quer ao nível do enforcement, que acabaram por colocar, digamos, aqui na agenda e, no fundo, servir de exemplo para outras autoridades sobre aquilo que se pode fazer nesta matéria. E, portanto, se falarei então, seguidamente, das iniciativas de advocacy e depois das iniciativas de enforcement que a Autoridade da Concorrência aqui em Portugal implementou. A nível de advocacy, enfim, houve em 2019, como eu referi, houve esta estratégia de colocar como prioritária a intervenção dos mercados de trabalho. E, portanto, na altura houve até reuniões com headhunters, com empresas de recrutamento, houve até contactos com entidades públicas responsáveis pelo direito do trabalho, para tentar perceber aqui, de alguma forma, a sensibilidade relativamente a estas matérias da parte de outras entidades envolvidas, ativas no mercado de trabalho. E isto levou depois, enfim, houve um relatório que foi inclusivamente sujeito a consulta pública e levou à publicação em setembro de 2021 de um relatório sobre acordos no mercado de trabalho e política da concorrência. Está disponível no site da Autoridade da Concorrência, quer a versão em português, quer a versão em inglês. E, no fundo, o que é que faz? Percorre a prática decisória mundial, digamos assim, faz um enquadramento económico e jurídico deste tipo de acordos e tira aqui algumas conclusões que me parecem relevantes. Uma é que os acordos de trabalho não são propriamente específicos de determinados setores. Na verdade, foram detectados este tipo de acordos, no-poach, por exemplo, em variedíssimos setores, desde a saúde, tecnologias de informação, ferrovia, transporte, professores. Portanto, há aqui um conjunto muito alargado de mercados que têm sido afetados. E outra nota que também é importante referir é que é transversal a todo o tipo de trabalhadores. Porque eu recordo, numa fase muito inicial, pensava-se que, enfim, estes acordos no-poach, por exemplo, ou acordos de fixação salarial, visavam contrariar, digamos, aqui algum poder de mercado que podia existir junto de profissões qualificadas. Mas aquilo que nós constatamos é que abarca todo o tipo de trabalhadores e vai mesmo até aos trabalhadores não qualificados, como é o caso, por exemplo, dos trabalhadores do McDonald's e do Burger King. E, portanto, temos aqui, enfim, um conjunto de acordos que são transversais a todos os setores e a todo o tipo de trabalhadores e creio que é uma nota que também é importante dar. Dentro destas iniciativas de advocacy, a autoridade também publicou um guia de boas práticas. No fundo, é um resumo, é um documento muito mais sucinto e que é direcionado sobretudo às empresas, aos profissionais de recursos humanos, às agências de recrutamento e mesmo aos próprios trabalhadores, no fundo a alertar para os efeitos negativos destes acordos e a importância de eliminar este tipo de práticas. E, portanto,
há aqui, digamos, uns alertas que são dados e há algumas boas práticas que devem ser seguidas pelas empresas, quer ao nível das empresas, obviamente, não celebrarem acordos no pods ou de fixação de salários, não trocarem informação sensível relativamente, por exemplo, a remunerações, criarem uma cultura de concorrência, portanto, sensibilizar os trabalhadores para o direito à concorrência, concedendo, por exemplo, formação interna relativamente a estas matérias, promover a adoção de boas práticas e, obviamente, denunciar a autoridade da concorrência quando tenham conhecimento de indícios suscetíveis de substanciar uma prática restritiva da concorrência. E, portanto, isto acabou por, eu creio que ter aqui algum impacto, porque trouxe à sociedade portuguesa, digamos, esta sensibilidade, este conhecimento de que este tipo de acordos efetivamente eram suscetíveis de violar as regras da concorrência e, portanto, criou esta consciência junto da sociedade portuguesa. Por fim, ainda no advocacy, só dar uma nota que houve também uma intervenção da Autoridade da Concorrência, também eu irei falar do caso da Liga no futebol profissional masculino, mas houve também uma intervenção mais em termos de advocacy no mercado de futebol, portanto, futebolistas profissionais femininas, em que basicamente houve um regulamento da Liga que impunha, digamos, um limite à massa salarial dos plantéis de futebol, portanto, dos clubes de futebol feminino. E, de alguma forma, era uma consulta pública que estava a ser feita através deste projeto de regulamento e a autoridade decidiu não intervir com uma recomendação alertando que aquele tipo de prática, portanto, a imposição de um cap, a imposição de um limite máximo para a remuneração do plantel do futebol feminino, era suscetível de constituir uma violação das regras da concorrência. E, portanto, há aqui uma forma, digamos, mais soft de intervenção que a autoridade entendeu que, neste caso concreto, era adequada. Passando então para a iniciativa de enforcement, e aqui vou falar, digamos, do caso da Liga. Efetivamente há aqui alguma discussão. Este talvez seja, e já agora só para entrar aqui um bocadinho na discussão, talvez seja o primeiro caso standalone no poach que existiu na Europa. E, portanto, creio que é importante dar um bocadinho esta nota, porque, por exemplo, os casos que foram referidos dos transitários, da autoridade espanhola ou da peluqueria, que também foi um outro caso, eram, no fundo, acordos no poach que estavam inseridos num cartel mais amplo. E, portanto, nessa perspectiva não são standalone, enfim, são parte integrante de um acordo mais abrangente. Houve um caso, por exemplo, na Finlândia, no hóquei no gelo, mas aí também é um no-poach, mas era um no-poach que foi utilizado como retaliação por parte dos clubes que participavam na competição finlandesa contra um clube que tinha passado, enfim, da competição finlandesa para a competição russa e, portanto, era uma forma de no-poach, quase como retaliação, em que esses clubes tinham acordado não contratar os jogadores desse clube em concreto. E, portanto, também tem contornos um bocadinho diferentes. O caso da Lituânia e da Polónia no basquetebol, enfim, também não são propriamente um puro standalone no poach, porque, enfim, o que estava ali em causa era uma suspensão do pagamento das remunerações durante o período do Covid, depois tinha como parte integrante também este compromisso de não contratarem os jogadores de basquetebol uns dos outros, mas lá está, também não é propriamente um standalone, é um no poach que tem uma parte de fixação salarial também associada. Mas, efetivamente, recentemente, a autoridade catalã parece que tem agora uma investigação de standalone no poach mais recente, portanto, é uma tendência e eu creio que vamos ver mais e mais casos destes a surgirem e mais condenações da parte de autoridades nacionais da concorrência aqui na Europa. Voltando então ao caso da Liga. O caso da Liga é um caso interessante porque surgiu, é um caso ex officio, foi aberto oficiosamente pela autoridade e surgiu de uma forma bastante peculiar, no sentido em que resultou de 2 comunicados de imprensa da Liga Portuguesa de Futebol. A Liga Portuguesa de Futebol é uma associação que reúne todos os clubes destas 2 competições, que são as 2 competições profissionais de futebol e regulamenta estas competições. E, no fundo, o comunicado é extremamente explícito e diz que a Liga reuniu com os clubes da Primeira e da Segunda Liga e decidiram que nenhum clube irá contratar um jogador que rescinda unilateralmente o seu contrato de trabalho, invocando razões relacionadas com a pandemia do Covid-19. E, portanto, temos aqui um no-poach quase materializado num comunicado de imprensa e foi com base nestes 2 comunicados que a autoridade acabou por abrir o inquérito que levou a uma decisão condenatória posteriormente.
O que é que eu posso dizer relativamente a isto? Este acordo no poach surge no contexto de algumas divergências ao nível das negociações coletivas. Portanto, estavam a existir negociações coletivas entre a Liga, portanto, representando os clubes, e o sindicato de jogadores. A Liga queria impor um conjunto de reduções salariais, o sindicato de jogadores não estava muito satisfeito com essa possibilidade e, portanto, as negociações coletivas fracassaram e foi precisamente nesse contexto que os clubes acabaram por acordar este acordo no poach, que de alguma forma inquinou ou contaminou as negociações individuais que tiveram lugar. Portanto, os clubes depois tentaram impor as reduções salariais de forma individual aos jogadores, lá está, com a ameaça do acordo no poach, que de alguma forma restringia a mobilidade destes jogadores, numa abordagem de se não trabalhas para mim, não trabalhas para mais ninguém. E, portanto, enfim, esta é a história, digamos aqui, do caso e da investigação. Houve um conjunto de. Foram impostas medidas cautelares, foi a segunda vez na história da Autoridade da Concorrência que foram impostas medidas cautelares, devido, digamos, aqui a um prejuízo grave, imediato e irreparável para a concorrência, uma vez que os clubes estavam impedidos de contratar. E, portanto, foi no sentido de proteger, de alguma forma, aqui o efeito útil da investigação que se decidiu adotar medidas cautelares neste caso concreto. No final da investigação, em abril de 2022, então a autoridade impôs coimas na ordem dos 11,3 milhões a estes clubes da primeira e da segunda liga e à liga enquanto facilitador deste acordo. E, portanto, temos aqui um exemplo, digamos, ou uma iniciativa de enforcement da autoridade relativamente a esta matéria. Agora, só umas notas relativamente ao mercado relevante e à análise justo-concorrencial que me parecem bastante relevantes e depois tentarei, então, se tiver ainda tempo, entrar na questão do objeto, ou do objetivo e do efeito. Relativamente ao mercado relevante, o mercado aqui em causa é o mercado de contratação de jogadores profissionais de futebol masculino. Portanto, do lado da oferta temos os jogadores que, enfim, disponibilizam a sua experiência, as suas capacidades, competências desportivas. Do lado da procura temos os clubes que contratam estes jogadores para obterem, enfim, sucesso desportivo e receitas. E, portanto, temos aqui um acordo do lado da procura e não do lado da oferta. Isto coloca aqui alguns desafios ao nível da definição do mercado relevante, porque tipicamente aquilo que se aplica, ainda que normalmente em termos teóricos, é aquilo que se chama o SNP test, que é o teste do monopolista hipotético. Ora, neste caso, como o acordo é do lado da procura, aquilo que se deve aplicar, de acordo com a literatura económica, é o teste do monopsonista hipotético. E, no fundo, aquilo que se tenta questionar é se um monopsonista hipotético poderia impor uma redução salarial aos seus trabalhadores de forma rentável. E, portanto, aquilo que se procura aferir é se existem alternativas para os trabalhadores, são os fornecedores do fator de trabalho. E, portanto, há aqui algumas questões de mercado relevante que têm aqui alguma importância. E depois dar nota também que a autoridade, talvez por ser pioneira de alguma forma nestas matérias, definiu também, embora de forma sucinta, os mercados a jusante. Porque há sempre esta questão que é qual é que é o mandato de uma autoridade da concorrência, se é proteger o bem-estar do trabalhador, se é proteger o processo concorrencial, se deve também proteger o bem-estar do trabalhador e, portanto, no meio de toda esta jurisprudência, às vezes em sentidos até bastante diferenciados, acabámos por adotar aqui a postura de, ok, vamos olhar então para os mercados ajudantes, vamos olhar para o impacto no consumidor final deste acordo no poach, neste caso concreto. E a análise justo-concorrencial, digamos, foi muito mais detalhada do que num caso clássico por objeto, em que, por vezes, basta fazer referência aos elementos de contacto que comprovou o acordo. Neste caso, não. Neste caso, houve uma análise muito detalhada do contexto económico. No fundo, temos aqui uma oferta bastante atomizada, bastante fragmentada. Portanto, existem cerca de 750 jogadores, mais ou menos, do lado da oferta. Existem muito menos clubes, cerca de 40 clubes do lado da procura. De facto, os jogadores são um input crítico, isto também creio que é importante para a análise justo concorrencial. Os jogadores assumem-se aqui como o principal motivo de interesse para os consumidores. As competências são transferíveis, portanto, quer as qualidades, quer as competências de um jogador podem ser reutilizáveis noutro clube e, portanto, há aqui também esta dinâmica que é importante. Existe também o contexto do Covid, que fragilizava muito o poder negocial dos jogadores, dos trabalhadores, e, portanto, é um elemento que também foi tido em conta. E, finalmente, do lado da procura, os clubes têm poder de mercado, quer a montante, portanto, enquanto adquirentes do fator trabalho, portanto, enquanto entidades que empregam os jogadores,
mas também nos mercados ajudantes. E os mercados ajudantes já agora é o mercado da visualização dos jogos em termos presenciais no estádio e é a visualização na televisão dos jogos. É assim que o consumidor final tem contacto com estes espetáculos de entretenimento desportivo. E, portanto, só para terem uma ideia, houve mesmo uma tentativa de descrever o impacto em termos de dano para o consumidor. E o dano para o consumidor resultante deste acordo no poach, neste caso concreto, é a redução da qualidade do evento desportivo. No fundo, há um conjunto de ineficiências alocativas que resultam de um acordo no poach. Imaginem, por exemplo, que um clube de futebol tinha um gap no plantel, portanto precisava de um determinado jogador. Por causa do acordo no poach, não pode contratar um jogador para preencher, para suprir esse gap. Aquilo que ocorreu também, apesar das limitações criadas pelo contexto do Covid, o facto de haver um acordo no poach poderia levar alguns jogadores talentosos a ultrapassarem todas essas barreiras à mobilidade que existiam na altura do Covid e serem contratados por um clube estrangeiro. Isto levava mais uma vez à perda de talento de Portugal para o estrangeiro e, portanto, a qualidade do espetáculo desportivo em Portugal ficava comprometida de alguma forma. Não sei se ainda tenho tempo para falar um bocadinho do objetivo, Vicente, caso contrário, deixo para questões. Temos sim, João, temos sim. Temos Pronto, que terminar 10h15 em ponto, então ainda temos 15 minutos. Ok, então só falar muito sucintamente, porque eu acho que é o tema, digamos, mais interessante até, que é a questão do enquadramento por objeto ou por objetivo, enfim, a terminologia varia um bocadinho até de acordo com a jurisprudência, por vezes. O que é que nós consideramos? Em termos de enquadramento por objeto, é importante, na minha opinião, olhar para a suscetibilidade de um acordo no poach ou de um acordo de fixação salarial levar a uma restrição da concorrência, seja no mercado de trabalho, seja nos mercados ajusantes, que têm o contacto direto com o consumidor final, e olhar também para a possibilidade de existirem aqui algumas eficiências. E em termos de restrição da concorrência, existem inúmeros impactos nos mercados de trabalho. Já falámos do reforço do poder de compra dos empregadores junto dos trabalhadores e, portanto, a oferta é fragmentada, a procura, normalmente por parte das empresas, é mais concentrada, há aqui digamos, um desequilíbrio negocial e, portanto, um reforço artificial por via de acordos agrava ainda mais este desequilíbrio que existe. Há a limitação da tal mobilidade, há a redução da remuneração dos trabalhadores, que leva a uma redução depois da oferta de fato de trabalho. Há uma redução já agora no investimento em formação por parte do trabalhador, porque o trabalhador acaba por se perpetuar numa empresa de forma artificial e, portanto, não tem nenhum incentivo a investir em formação. E, portanto, há aqui um conjunto de impactos negativos para o trabalhador. Creio que isso está mais do que estabilizado. Agora, no que respeita ao mercado ajusante, aquele que tem contacto direto com o consumidor, existem também aqui vários impactos negativos. Existem ineficiências alocativas, no sentido em que, ao haver uma distorção da alocação do fator trabalho, pode levar efetivamente aqui à redução da qualidade e da quantidade dos produtos e serviços que são oferecidos ao consumidor final. Pensem, por exemplo, nesta perpetuação um bocadinho artificial de um trabalhador numa empresa que não tem para onde ir, vítima de um acordo no poach, e acaba por a sua produtividade ser de alguma forma condicionada, não existe nenhum incentivo de alguma forma a prestar um trabalho mais, enfim, a desenvolver as suas capacidades, a investir na sua formação e mesmo a prestar o seu contributo de uma forma mais eficaz. Existem ineficiências produtivas também. Imagina uma empresa que quer entrar num mercado, mas vítima de um acordo no poach, ou, enfim, faz parte de um acordo no poach, não tem possibilidade de contratar trabalhadores que são essenciais para poder crescer. Há aqui questões também de inovação. Alguns trabalhadores às vezes são spillovers, ou permitem este spillover de inovação. Portanto, existem aqui vários impactos também que afetam diretamente o consumidor final. E quando olhamos para as eficiências, enfim, temos aqui, de alguma forma, aqui vários impactos negativos, quer no mercado de trabalho, quer no mercado, quer para o consumidor final. E depois, quando olhamos para as eficiências, a eficiência, digamos, o ganho de eficiência que é tradicionalmente apontado nestes casos é a poupança salarial que resulta, por exemplo, de um acordo no poach ou de um acordo de fixação salarial, que poderia ser repercutida para o consumidor final através de preços mais baixos. No fundo, há uma poupança na estrutura de custos, poderia ser repercutida com preços mais baixos para o consumidor final. Este é, digamos, o argumento-chave, digamos, quando se fala deste tipo de acordos. O que acontece é que os salários, tipicamente, pelo menos na Europa, em que há uma legislação laboral mais rígida, são tipicamente custos fixos, são muito rígidos no curto prazo.
E, portanto, a teoria económica diz que, nesses casos, o pass-through, isto é, a repercussão deste tipo de poupanças de custos, é muito improvável. E, portanto, temos aqui uma situação em que, de alguma forma, nos mercados laborais, já agora, contrariamente aos mercados de matérias-primas, que é os outros exemplos que existem, portanto, existem os típicos cartéis para fixar os preços das matérias-primas entre as empresas que adquirem determinada matéria-prima e, portanto, no sentido de prejudicar os fornecedores dessas matérias-primas, existem também acordos de repartição de fontes de abastecimento. Curiosamente, nesses casos, e aí já há uma jurisprudência bastante ampla dos tribunais, esses casos, o enquadramento por objeto é considerado estabilizado e não há nenhum tipo de questão. Há várias investigações da Comissão Europeia relativamente a essa matéria. Estou-me a recordar recentemente do caso do etileno, do car recycling, houve no passado o Italian Rotabaco e o Spanish Rotabaco, portanto, vários casos, alguns deles validados pelo Tribunal Geral e pelo Tribunal de Justiça, em que basicamente o objeto, digamos, o enquadramento por objeto não é questão. E eu coloco então esta questão, quer dizer, num mercado de matérias-primas, em que portanto, o preço de aquisição da matéria-prima é um custo variável para quem adquire, e, portanto, com uma probabilidade muito maior aí de haver este argumento de eficiência, de haver este argumento de que a poupança no custo de aquisição da matéria-prima pode ser repercutida em preço mais baixo para o consumidor final, aí não há questão. E, portanto, por maioria de razão, no mercado laboral, que efetivamente tem um custo tipicamente mais fixo, essa questão também não se deverá colocar e deve-se fazer então referência a toda esta jurisprudência, e foi isto que a autoridade fez já agora no caso da Liga, a toda esta jurisprudência que ocorre nos cartéis de compra, digamos, de matérias-primas. Portanto, já agora, também relativamente a esta matéria, recentemente houve as linhas de orientação de acordos horizontais que foram publicadas pela Comissão Europeia e há uma referência numa lista não exaustiva de acordos por objeto ou por objetivo, é feita menção expressa, digamos, aos acordos de fixação de salários e, portanto, também os acordos nos mercados laborais já estão, pelo menos nas linhas de orientação da Comissão Europeia, já estão lá com um enquadramento, digamos, por objeto. E, portanto, vamos ver o que é que o Tribunal Geral e de Justiça tem a dizer sobre isto, mas a nossa posição, pelo menos da Autoridade da Concorrência, é que este enquadramento deve ser feito por objeto, sem prejuízo de ter que ser analisado o contexto económico dos acordos em causa. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, João. A gente está bem de horário. O João também trouxe aí toda essa visão de como o caso repercutiu em Portugal e vejam a riqueza que traz para nós, né, para analisarmos a partir do que foi feito em Portugal, mas adaptando e ajustando para o contexto brasileiro. No chat, já tivemos três perguntas bem interessantes. Professora Sofia, eu vi que já conseguiu responder duas. Algumas, eu não sei se respondi integralmente, mas até estava agora a ver a última pergunta sobre a questão de saber se a autoridade pode no fundo, assegurar a proteção de interesses coletivos, não é? Suponho que essa é a questão. Não sei se o Dr. João quer responder. Sobre proteção de interesses coletivos, em que sentido? Só estou aqui a tentar. Eu acho que é uma questão que nós também discutimos, não é? É a questão de saber quem são os beneficiários. No direito da concorrência, Okay. aliás, o Dr. João há bocadinho também já explicou, até as próprias decisões da Autoridade da Concorrência, no contexto português e no contexto europeu, procuram sempre referir os consumidores, não é? Portanto, até no contexto dos cartéis do artigo 101, só podem ser autorizados acordos restritivos da concorrência se houver um benefício para o consumidor. É? Portanto, um acordo que, à partida, restringiria a concorrência pode vir a ser autorizado se esse acordo visar interesses que vêm referidos no próprio artigo, não é? Melhorar a produção, a distribuição, etc., etc., ganhos de eficiência, lato sensu, beneficiar o consumidor, a restrição for indispensável e não eliminar a concorrência. Portanto, no contexto europeu, e as leis nacionais, no fundo, têm de respeitar esta solução europeia e seguem a solução europeia, é preciso que o acordo restritivo da concorrência, que o cartel
traga benefícios para o consumidor. A questão de saber o que é o consumidor, se é o consumidor final, se é o processo concorrencial, lato sensu, se é o bem-estar social. Portanto, há uma discussão no contexto também da literatura sobre o que é que se deve entender por consumidor. O Tribunal de Justiça, o Tribunal Geral, tem uma posição mais específica e já entendeu num acórdão GlaxoSmithKline que os consumidores que deviam beneficiar eram os consumidores finais. A Comissão Europeia tem dá uma definição diferente, por exemplo, nas orientações sobre o 101, diz que consumidores são os consumidores finais, os grossistas e os retalhistas, e o Tribunal de Justiça, que no fundo é o Tribunal Supremo, não é? Diz que a proteção deve ser do processo concorrencial e depois daí vão ser, no fundo, retirados benefícios para os consumidores finais. Portanto, o direito à concorrência não quer proteger apenas os consumidores finais, como diz o Tribunal de Primeira Instância, mas o próprio processo concorrencial e também os consumidores finais. Agora, especificamente interesses coletivos ou benefícios coletivos é uma questão, por exemplo, que é analisada pelas autoridades nacionais da concorrência, pelos legisladores nacionais e também pela Comissão Europeia. Nestas orientações recentes de 2023, em que a Comissão, no fundo, faz uma reflexão sobre os acordos horizontais, há uma parte final das orientações em que a Comissão fala em acordos de sustentabilidade, aquilo que nós falávamos até há bocadinho, e diz que já havia declarações políticas, não é, por parte de vários comissários, a dizer que o direito da concorrência também quer promover os objetivos de sustentabilidade, mas as declarações políticas não se traduzem em soluções jurídicas automaticamente, não é? Portanto, apesar destas declarações políticas, depois é preciso fazer um enquadramento jurídico desse entendimento. A Comissão Europeia dá um pequeno passo, muito pequenino, nestas orientações horizontais e, a propósito dos acordos de sustentabilidade, diz: os acordos de sustentabilidade, que no fundo ela entende de forma muito lata, acordos que visam promover a proteção do clima, a proteção dos direitos humanos, portanto, é ali uma noção muito ampla de acordos de sustentabilidade. Ela diz: estes acordos podem ser permitidos à luz do direito à concorrência, mesmo quando restringem a concorrência, se derem origem a determinados benefícios individuais e também, refere ali nas orientações horizontais, benefícios coletivos. Qual é o problema? É que depois, quando ela vai analisar quais são os benefícios coletivos, ela diz que esses benefícios coletivos têm de se traduzir também em benefícios para os consumidores daquele mercado relevante. E por isso a posição da Comissão Europeia tem uma posição muito cautelosa. Ela fica muito aquém daquilo que a literatura gostaria que ela dissesse. E, portanto, nesta questão da proteção, não é, dos interesses coletivos que é colocada, nós não temos uma análise, uma reflexão sobre os acordos de não contratação, mas até temos uma reflexão sobre uma questão semelhante, que são os acordos de sustentabilidade. E a questão de saber, não é, se de benefícios para a sociedade em geral, em termos, por exemplo, de proteção do ambiente, podem ser considerados pela Comissão quando está a analisar um acordo que tem objetivos de sustentabilidade, mas que restringe a concorrência. Para já, não temos jurisprudência que eu conheça a ter em conta esse tipo de benefícios, no fundo, de sustentabilidade ou benefícios para a coletividade em geral, não é? Portanto, geralmente há sempre uma preocupação de explicar como é que aquilo é benéfico para os consumidores. E a própria Comissão Europeia, que adotou umas orientações muito recentes em 2023, não teve coragem de considerar esses benefícios para a sociedade em geral, quando eles não se refletem em benefícios também para os consumidores do mercado relevante. Portanto, respondendo à questão que está colocada no chat, no contexto europeu, a legislação fala em benefícios para os consumidores. Portanto, não fala em benefícios coletivos, fala em benefícios para os consumidores. As leis nacionais que seguem, no fundo, o modelo europeu, necessariamente têm de seguir, até porque há o princípio do primado. O direito europeu tem primazia sobre o direito nacional, e o direito nacional pode ter soluções específicas, mas não pode contrariar o direito europeu, não é? Portanto, as leis nacionais também acabam por seguir esta solução. Proibição de cartéis, acordos restritivos da concorrência, que podem ser autorizados se produzirem ganhos de eficiência e trouxerem benefícios para os consumidores. Portanto, em termos legislativos, a referência é a consumidores. Depois, como é que é interpretada a expressão consumidores pelas autoridades europeias e nacionais? Geralmente, consumidores, mesmo quando são interpretados como uma comissão, consumidores finais, grossistas e retalhistas, parece que tem que existir benefícios para os consumidores daquele mercado relevante. Não sei se respondi diretamente à questão. Portanto, interesses coletivos fora do mercado relevante, neste momento, ainda não temos esse enquadramento jurídico.
Já há literatura a defender isso, etc., mas em termos europeus e nacionais, pelo menos não tenho conhecimento de nenhuma decisão ou acórdão ou mesmo legislação europeia que permita isso. Em termos de legislação nacional, algumas autoridades, alguns legisladores nacionais e algumas autoridades da concorrência parece que vão um bocadinho mais longe que a Comissão e que terão em conta alguns benefícios que ultrapassam o dos consumidores no mercado relevante. Não sei se o Dr. João quer acrescentar alguma coisa. Sim, quer dizer, acho que foi bastante completa. Talvez na ótica da perspectiva do controle de concentrações possa haver aí, digamos, uma maior abertura para alguma consideração de interesses coletivos, mas, enfim, não tem havido propriamente precedentes relativamente a essa matéria, mas do ponto de vista de instrumento, acho que é mais, há pelo menos essa perspectiva de se poder utilizar. E tivemos, por exemplo, o exemplo do DOJ, da operação de concentração da Penguin com a Simon Schuster, e portanto há aqui questões relacionadas com o interesse coletivo, neste caso, dos escritores ou dos editores, enfim, relativamente ao poder de mercado que seria ao poder portanto, a acumulação do poder do lado da procura neste mercado de trabalho que daí adviria. Aqui em Portugal existe essa possibilidade teórica, já agora existe também um outro instrumento que é a possibilidade do Conselho de Ministros ou Ministro da Economia poderem, por razões de interesse estratégico, poderem proibir uma operação de concentração, portanto, complementando, digamos, aqui ou melhor, substituindo até um parecer mais técnico da Autoridade da Concorrência, pode haver aqui uma razão de interesse estratégico nacional. Mas fora do domínio antitrust, fora. não é? Já Embora há essa discussão se dentro dentro do controle de concentrações, se é ou não é possível, digamos, incorporar aqui uma análise também relativamente ao poder de mercado no mercado laboral. Portanto, portanto, a abertura talvez por aí seja maior do que, por exemplo, através das práticas restritivas da concorrência. Mas sim, não tenho muito mais a acrescentar relativamente a isso. Só dar também uma nota que foi referida pela professora Sofia Oliveira Paes, que é a questão de as empresas, apesar de tudo, no âmbito das práticas restritivas da concorrência e no âmbito do enquadramento por objeto, poderem invocar argumentos de eficiência. Portanto, existe sempre esta possibilidade. E nessa perspectiva, este conceito é muito mais aberto do que o conceito per se no ordenamento jurídico americano. Aqui na Europa, pelo menos o conceito por objeto permite, não só para a qualificação, neste momento, até para a própria qualificação como a restrição por objeto, existe a jurisprudência agora do Budapest Bank e do UK Generics, e já temos mesmo empresas ainda em sede de objeto a arguirem ou a argumentarem que existem efetivamente aqui ganhos de eficiência que resultam do acordo em concreto, e portanto isto já é tido em conta para a qualificação por objeto. E mesmo numa situação em que é qualificado por objeto, existe sempre a possibilidade de, ao abrigo do artigo 101.3 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, ao abrigo do artigo 10º da Lei da Concorrência Portuguesa, de as empresas invocarem ganhos de eficiência que, de alguma forma, compensam o prejuízo para a concorrência, portanto, o impacto, o dano para o consumidor resultante dessa prática. Portanto, queria só dar esta nota, que apesar de tudo é um conceito muito mais flexível do que aquele que existe nos Estados Unidos. Muito bem. Olha, já avançamos aqui no horário. As perguntas colocadas pelo Felipe Roquette, pelo professor Eduardo Gaban e pelo Douglas Telps Ferrantes fez aí uma reflexão ainda maior nessa nossa discussão. Quem não viu as respostas da professora Sofia no chat, recomendo que vejam também, estão bem interessantes lá. E eu só tenho a agradecê-los. Dr. João Cardoso, professora Sofia Paes, roubamos o horário de almoço de vocês. Professora Sofia Paes tem aula daqui 15 minutos na Católica do Porto. Então, eu só tenho que agradecer. Foi uma grande manhã para nós aqui no Brasil de aprendizado, de grande reflexão. E depois esse conteúdo ficará na internet, disponibilizaremos o link e será material de referência para aprofundarmos o nosso entendimento em cartel e mercado de trabalho. João, Sofia, muito obrigado por terem Obrigada. aceito esse convite e terem participado desta manhã conosco. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Até logo. Bom. Até logo.